Muito bem, então aqui nesse vídeo de hoje nós vamos resolver o problema de número 3. O problema de número 3 diz o seguinte: quantos números de 5 algarismos podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 1, 1, 1, 2 e 3? Bom, perceba que nós vamos formar então aqui números com 5 algarismos e evidentemente que aqui a gente pode ter repetições do número 1. No total, a gente tem 4 vezes o número 1 e eu ainda tenho os algarismos 2 e 3 para acrescentar. Então eu vou ter no total 6 algarismos, mas eu quero compor um número com apenas 5. Então eu tenho que pensar em alguns casos aqui separadamente. Por quê? Veja bem. É certo que eu vou utilizar pelo menos 3 vezes o número 1 para compor esse meu algarismo e no máximo 4 porque eu só tenho 4. Por que pelo menos 3 vezes? Porque eu tenho 2 números diferentes de 1 e para chegar em 5 eu tenho que acrescentar mais 3. E eu tenho 4 números iguais a 1, que é o máximo, então eu posso acrescentar mais 1. Então vamos começar pela quantidade de contagens, que a gente tem quando eu pego 3 algarismos iguais a 1. Ou seja, eu vou pegar 3 vezes o 1, eu vou utilizar o algarismo 2 e o algarismo 3 na minha contagem. Então, no primeiro caso, eu vou tomar 1, 1, 1, 2 e 3. Então, agora eu tenho que dispor esses 5 algarismos, Eu tenho que ordenar esses 5 algarismos, isso vai ser equivalente a fazer uma permutação. De fato, é uma permutação com elementos repetidos, porque eu tenho o algarismo 1 se repetindo. Então, note que o algarismo 1 repete 3 vezes, certo? Então, a nossa solução vai ser uma permutação de 5 elementos, onde o número 1 repete 3 vezes. Repete 3 vezes. Isso significa o seguinte: isso é o fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 3. Aí você pode me dizer, professor, mas lá na fórmula eu tinha que colocar aqui os elementos aqui também, que não se repetem. Eu teria que colocar aqui o 1 representando o 2, que isso aparece uma vez, e um outro 1 representando o 3, que aparece só uma vez. E aqui você também teria que colocar o 1 fatorial, 1 fatorial. Bem, de fato isso é verdadeiro. Quando a gente formulou a permutação com repetição, com elementos repetidos, de fato a gente utilizou essa maneira de organizar a nossa teoria. Entretanto, na prática, esses elementos aqui que forem iguais a 1 não vão fazer diferença nenhuma nos cálculos, porque o máximo que eles podem interferir aqui é acrescentar um fatorial no denominador que, ao dividir por 1, não vai alterar em nada o resultado. Então, de fato, eu simplesmente posso colocar como sendo apenas a permutação aqui, a quantidade de elementos, e simplesmente representar aqui só os que repetem 2 vezes ou mais. Tudo bem? Então, a nossa notação aqui pode ficar mais enxuta. Então, de fato, eu vou escrever dessa forma aqui, mas tanto faz eu escrever assim, como eu escrever simplesmente permutação de 5 elementos com 3 repetidos. E eu vou preferir utilizar essa notação mais enxuta, mais econômica. Tudo bem? Então, 5 fatorial a gente sabe que pode ser escrito como sendo 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial, aqui era 3 fatorial, eu posso simplificar e obter como resultado aqui 20. Muito bem, essa foi a nossa primeira situação. Na segunda situação, eu vou utilizar agora 4 vezes o número 1, e aí eu tenho que acrescentar mais um número. Como só tenho mais uma vaga, eu vou ter que escolher se eu vou acrescentar o 2 ou se eu vou acrescentar o 3. Independente de qual número eu escolha para acrescentar, eu vou fazer essa contagem aqui da mesma forma. Por quê? Eu vou ter aqui o número 1, o número 1, o número 1, o número 1, e aqui eu vou acrescentar. Vou colocar, por exemplo, o 2 para a gente raciocinar, ok? Então, aqui nesse caso, o 1 repete 4 vezes, ou seja, eu vou ter uma permutação de 5 elementos, mas eu tenho 4 repetidos, ou seja, isso vai ser
5 fatorial dividido por 4 fatorial, já utilizando essa notação mais econômica. Isso é 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial, que simplificando eu obtenho simplesmente 5. Evidentemente que o terceiro caso também vai dar o mesmo resultado, né? Porque o que vai mudar aqui? Só vai mudar que eu tenho o elemento 3, mas eu ainda vou continuar com 4 repetições. Então é claro que eu também vou ter aqui 5 possibilidades diferentes. Então o nosso resultado, portanto, somando todas as 3 possibilidades, o nosso resultado vai ser 20 mais 5 mais 5, que é exatamente 30. Ok? Tudo bem? Até o próximo problema.